Sabe o que isso significa, irmãos? Que muitos de nós fomos chamados para sermos santos eleitos, com os corpos glorificados, para sermos reis e sacerdotes. Mas se nós não nos colocarmos nessas condições, nós não vamos ressuscitar na primeira ressurreição. Porque vão ressuscitar os que têm condições para reinar. Mas não significa que você vai para o lago de fogo. Aqui que está o ponto-chave do julgamento e que é a coisa mais justa que eu vi até hoje dentro de um tribunal. Não significa que você vai para o lago de fogo. Você não ressuscitaria, eu ou você, ou qualquer pessoa que não está disposta a edificar a casa de Deus, a trabalhar para o reino de Deus. Não ressuscitaria na primeira ressurreição não significa que vai para o lago de fogo. No trono branco vai ser mostrado no livro das obras, as suas obras. Vai ser a própria igreja vai estar lá reinando e julgando tudo. Paulo disse que os santos hão de julgar até os anjos, o mundo todo. E aqui no livro das obras vai ficar provado o porquê que você não ressuscitou na primeira ressurreição, mas não vai para o lago de fogo, e sim vai entrar na eternidade. Por que eu vou entrar na eternidade? Vamos supor, eu não ressuscitei. Não ressuscitei na primeira ressurreição. Só ressuscito após os 1000 anos. Não quer dizer que eu vou ressuscitar para ser condenado. Pode ser que eu seja. Mas no livro das obras vai mostrar que você não era digno para reinar com Cristo. Você não operou no seu tempo de vida nas nações. E tem muitos que vivem assim. Não é de se assustar isso. Mas lutaram contra a carne. Não se venderam a esse mundo. Mas não estão aptos para reinar com Cristo. Após os 1000 anos, vai ser mostrado isso para você. As suas obras vão ser reveladas e aí vai ser decidido se você merece o lago de fogo ou se você merece entrar na eternidade. Só de entrar aqui já é uma bênção. E o seu nome estará escrito no livro da vida. Veja que o livro da vida é aberto após os 1000 anos. Agora, se nesse tempo você frutificar, se você fizer o que é básico, saber que é um casamento segundo a vontade de Deus, saber que é batismo, saber que é santa ceia, lutar contra a carne, orar e jejuar, e mortificar a sua carne, fazer a obra que Deus te deu para edificar a casa dele, é claro que você vai reinar com Cristo os 1000 anos. E entre esses que ressuscitarem, eu não busquei todos os textos aqui, porque esse é um tema muito complexo, mas não é impossível de entender. Tem parábolas de Jesus que nos ajudam a entender isso. Uns reinam sobre uma cidade, outros reinam sobre 3, outros reinam sobre 10. Aí já mostra a diferença de pessoas no reino. Mas tem pessoas que não estão em condições de reinar sobre nada. Não quer dizer que vai para o lago de fogo. Por isso que abre o livro das obras e o livro da vida. Entendeu, irmãos? Isso gera temor na gente. Porque esses 4 grupos de pessoas mostram a justiça de Deus. Isso quer dizer que se você, que foi chamado para ser rei e sacerdote, não importa se é homem ou se é mulher, você tem que exercer a função de um rei e sacerdote aqui. Não é a função plena, porque isso vai se planificar no milênio. Mas aqui você tem que orar, e tem que jejuar, e tem que edificar a casa de Deus. E não viver somente a sua vida. Entendeu, irmãos? Isso significa que não é só porque você menciona o nome do Senhor Jesus, ou porque você congrega, que quer dizer que você vai reinar com Cristo por 1000 anos. Porque os que reinam são reis e sacerdotes.
já aqui na terra. Não é a versão plena. Nós não estamos reinando ainda, mas nós fazemos ofícios de sacerdotes. Entendeu? 4 grupos de pessoas, cada qual para o seu lugar, de maneira justa. Tem pessoas que não fazem a menor ideia, nem sequer desses 2 pontos. Tem pessoas que não sabem que vão restar nações, pensam que quando o Senhor Jesus vier, todo mundo será destruído, a igreja será glorificada e vai reinar sobre quem? A igreja vai reinar sobre a igreja. E o que nós fazemos com tantos textos da palavra? Onde mostram que nações sobram, porque estarão vivas. O Senhor fez isso, esse plano na palavra, para nos revelar, para testar nosso coração, para ver se a gente está buscando a palavra dele e buscando a ele com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Ele está querendo não saber, mas testemunhar para nós se nós estamos olhando com os nossos próprios olhos, ouvindo com os nossos próprios ouvidos e colocando no nosso coração todas as palavras dele. Não é fácil estudar as Escrituras, é preciso de renúncia. Não é fácil orar pelos santos, porque se você está preso no pecado, a sua qualidade de oração diminui. Primeiro porque você tem que orar sempre por si mesmo, pedindo perdão pelos seus próprios pecados. Você não está apto a se pôr na brecha por outros irmãos. Não quer dizer que você nunca vai pecar, mas tem pessoas que vivem acorrentadas no pecado, principalmente no mundo de hoje, com a internet. E as pessoas não conseguem interceder pelas outras. Não está exercendo, não está fazendo ofício sacerdotal. Entendeu? Bom, irmãos, é esse o estudo. Eu vou fechar aqui. Eu espero que vocês possam estudar isso daqui, verificar essas palavras. E eu vou deixar a foto dessa lousa no Facebook. Talvez eu deixe na comunidade do YouTube também. Eu não estou muito presente por enquanto na comunidade do YouTube, mas eu já tenho a foto dessa lousa. Então eu vou postar lá para vocês poderem copiar. Então vocês podem analisar, olhar a foto, separar os textos e até utilizar esse estudo para vocês fazerem os seus próprios estudos. Talvez vocês queiram ensinar nos seus próprios canais. Tá bom? Vou deixar isso para vocês. Preste atenção também no comentário fixo do primeiro vídeo. Às vezes eu deixo no primeiro e às vezes eu deixo no último também. Deixo algumas instruções para os irmãos. Como nesse vídeo eu fiz o trabalho na lousa, os textos estão aqui, eu vou deixar a foto para vocês, então eu não vou colocar os textos lá no comentário fixo, porque aí demora muito tempo, perde tempo. Quando eu não faço isso, aí eu coloco os textos no comentário fixo. Também, em alguns vídeos, eu deixo no comentário fixo falando sobre os 2 grupos do WhatsApp que foram formados por irmãos que foram praticamente induzidos por Deus. Formaram um grupo para recrutar pessoas para me ajudarem no canal, ajudarem de maneira financeira. E os irmãos que me seguem já sabem que era para eu estar no Japão agora trabalhando dentro de uma fábrica, como eu sempre fiz a vida toda. E aí eu não teria muito tempo para fazer esses estudos e para meditar com esse nível de qualidade. Não teria tempo, não teria condições. Então Deus me separou para isso. Então eu renunciei ao meu visto do Japão por causa que esses irmãos formaram o grupo voluntariamente. Cada um ajuda com um pouco por mês e assim a minha vida pode ser mantida no Brasil. E isso agrada a Deus. Agrada porque não é dízimo, não são ofertas relacionadas a dízimos, mas são ofertas voluntárias. Não é comercializar a palavra de Deus. Eu conheço os textos que Paulo fala de comercializar a palavra. Sou contra o dízimo. O dízimo. Esse dízimo eu sou contra. E as ofertas voluntárias, elas são agradáveis a Deus. Porque nem todos estão com disposição para passarem o tempo estudando, orando, lendo, meditando e ensinando. Dá um baita trabalho fazer isso. Então, graças a Deus que Deus levantou pessoas para me ajudarem. Tem muitos irmãos que estão me assistindo e me ajudam. E o nome de Deus, do que depender de mim, vai ser santificado por causa disso.
Eu estava disposto a fazer isso, a continuar fazendo esse trabalho, indo para o Japão, trabalhando numa fábrica, 8, 10 horas, como eu sempre fiz. Mas se Deus separa pessoas para o ministério e coloca pessoas para contribuírem, é porque isso é agradável a Ele. E se tem homens que vivem disso, recolhendo dízimos e ofertas, torcendo a palavra de Deus para viverem de dízimos, para ensinarem doutrinas de homens, por que eu não poderia fazer isso, vivendo de contribuições voluntárias dos irmãos, para ensinar a palavra de Deus? Se eles podem ser sustentados, por que eu não poderia? E se os irmãos não ajudarem, quem ajudará? Por isso que eu falo disso em alguns vídeos. Deus me tirou a vergonha de falar essas coisas. Eu sempre queria fazer isso, mas usando ali os métodos do YouTube. E isso não é tão legal, ficar usando, sabe, o Patreon e ficar usando outros mecanismos. Não é legal. É legal, é agradável a Deus quando Deus levanta as pessoas e fazem o movimento. E aí cada um ajuda com pouco por mês. E isso não é nada, não pesa para ninguém e acaba sendo bastante para quem está disposto a estudar a palavra e ajudar outras pessoas. Tá bom? Então você que tem me ajudado, irmãos, eu já estou aqui no Brasil, acho que já é o 3º ou 4º mês. Eu acho que vai para o 4º mês que eu estou sendo ajudado. Você que tem me ajudado, eu agradeço em nome do Senhor Yeshua. Tenho temor com as ofertas, tenho temor com as contribuições. E estou fazendo de tudo para usar elas de maneira justa, de maneira em que vai convergir em frutificação para o reino. Tá bom? Agradeço vocês e se você que não ajuda tem vontade de ajudar, vou deixar o link na descrição. Tem 2 grupos formados para esse propósito. E assim a gente consegue fazer avançar a palavra de Deus. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o estudo. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Eu quero que todos sejam edificados e que todos possam ser encontrados dignos desse primeiro grupo para serem glorificados e reinar sobre as nações. Porque se não, você irá ressuscitar só depois dos 1000 anos. Poderá entrar no reino eterno, mas receberá uma advertência, uma sentença de não ter reinado com Cristo os 1000 anos. Porque quem reina com Cristo os 1000 anos, o próprio Apocalipse diz que são reis e sacerdotes. Se coloque na posição de ser um rei e sacerdote na presença do Senhor. Se você não estava orando, ore, porque a oração é ofício de sacerdote. Tardes e manhãs. Na antiga aliança não tinha desculpa, era tardes e manhãs. Ore a Deus. Comece com pouco, mas ore. Se santifique. E se santifique mais. Se você não está estudando a palavra, comece a estudar. Comece a se planejar para ensinar. Abandone as redes sociais. À noite, pelo menos. Abandone essas luzes. Eu estou gravando hoje meio tarde, mas isso não é assim que eu quero fazer. Tem luzes aqui do meu lado, agora são mais de 8 horas da noite, já era para eu ter me adiantado mais. Então, tem que se programar, dormir cedo, acordar cedo, se programar para poder orar com qualidade, buscar a Deus, todos os dias orar com vigilância para não entrar em tentação. E aí sim, você estará aqui nesse grupo, ressuscitará na primeira ressurreição. Aí sim se cumprirá isso. Caso contrário, não se engane, irmãos. Tá bom? Essa foi a palavra que o Senhor me deu. É claro que passou pelos meus estudos. Se eu tiver errado em algum ponto, fica tranquilo, eu não vendo livros, eu não vendo CD. Eu venho aqui e reajusto, assim como eu fiz em muitos vídeos. Como eu ainda não vi nada de errado, acho isso justo, e não somente porque acho justo, vejo o que está escrito, assim eu acredito. Não aprendi com livros, eu aprendi estudando e meditando na palavra. Tá bom, irmãos? Por isso que eu quero que vocês peguem os textos, verifiquem, orem a Deus
e veja se essas coisas são assim, tá bom? Deixe os seus comentários. Mais uma vez, obrigado, tá? Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor, Yeshua.